Tá, pera, senhor, como é que chegou naquele resultado ali que eu me perdi? Tá, eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu compartilhar novamente. Aqui. Qual o resultado? O do 32 a 75, como é que chegou no resultado 8? Tá, eu quero saber o final do 32 elevado a 75, esse 8 é a minha resposta. Bom, eu pensei assim, ó, eu uso como referência, como eu falei, expoentes que sejam múltiplos de 4, tá. Então eu uso aqui expoente 4, 8, 16, 20, 24 e assim por diante. Aí eu percebo que quando o expoente é múltiplo de 4, por exemplo aqui, o expoente 4, o final é 6. Quando o expoente é 8, o final é 6. Então sempre que o expoente for exatamente um múltiplo de 4, o final vai ser 6. Então se aqui em vez de 75 fosse 32 elevado na 40, por exemplo. 32 elevado na 40, 40 é o múltiplo de 4. Bom, aí eu faço o esqueminha, final, 6. Tranquilo? Tu entendeste isso? Aham, Jura? mais ou menos. Ah, boa. Quer que eu morra agora, se tu não tem Não, certeza? não quero que tu morra. Mas é que eu Ah, quero entender brincadeira. por que que ali é tipo assim, é 75 e o final deu 8. Aham, tá, tudo bem. Então vamos por partes. Essa ideia de que quando o expoente for múltiplo de 4, por exemplo, 4, 8, aqui eu pulei o 12, ó, 12, 16, 20, 24. Quando for múltiplo de 4, o final é 6. Eu percebi isso aqui, ó. 2 na quarta, final 6. 2 na oitava, final 6. O próximo aqui, se eu Tá bom. fizesse 2 na 12, alguma coisa, final 6. Isso bateu? Bateu, é que ali é 72, aí deu 6, né? Isso. Aí eu encontrei um múltiplo do 75 que seja próximo. Um jeito é tu dividir por 4 e pegar a parte inteira. É um jeito. Né? Isso é por congruência, como eu estava falando antes com o Matheus. Então eu pego aqui o 18. Olha só, 18 vezes 4 dá 72. Então, o 72 eu sei que é um múltiplo de 4. Beleza? Então eu sei que 32 elevado a 62 vai ter um final 6. Então Sim. já sei que é final 6. Só que o meu objetivo não é 3 na 72, é 3 na 75. Então eu vou avançar, ó, vou dar uns passinhos à frente até chegar no 75, seguindo a tabelinha. Ó. Final 6 é o 3 na 70, 32 na 72. Depois, na 73, vem o final 2, ó, eu vou caminhando. Ah, tu 32 a seguiu a 74 é o final tabela. 4, e aí 75, final 8. Entende? Eu vou. Ah, isso Cada eu não um que tinha eu boto. entendido, agora eu entendi. Isso. Cada uma unidade a mais no expoente, eu avanço uma ali naquela tabelinha que eu construí. Por isso que essa tabelinha é legal. Por isso que é um raciocínio universal, vai funcionar para todos. Certo? Certo, agora eu entendi. Boa. Então, final 8. E era isso. Tá? E eu estava explicando o seguinte, ó, que eu poderia ter pensado no 76. Se eu tivesse imaginado, já é uma coisa um pouco mais, né, assim, isso aqui é uma coisa mais mecânica, tá? Mas se eu tivesse pensado, porra, se 72 é um múltiplo de 4, então o 76 também, né? Porque eu vou somar aqui mais 4 no 72. Então, se aqui fosse 76 também. Então, o 76 também haverá de finalizar por 6. Como é o 75, ó, então, em vez de eu andar para frente, eu ando para trás, eu regrido. Aí eu saio do 6, olha aqui, ó, e volto. Olha onde é que vai dar. Vai dar no 8 também. Tá? É a mesma coisa. Mas eu ainda acho mais confiável, né? Mesmo que de repente aqui eu tive que fazer 3 vezes, mas fazer assim, tu pega o número inteiro, multiplica, e aí depois tu vai só indo um passinho de cada vez para frente. Tá? Eu acho seguro. Foi entendida essa questão, então, de unidades? Sim, isso pode voltar, se Sim. voltar, é Sim, sempre assim, tá? É uma receita, não se faz diferente, tá? E eu vou colocar lá as resoluções das professor, outras questões. uma Oi, pergunta. claro. Ali não exige o resultado completo, né? Não, não, a pergunta sempre se refere ao algarismo das unidades. Não teria como, né, assim, na prática, fazer isso, né? É muito, muito trabalhoso.
Tá? Então ele pede o algarismo das unidades, para definir o algarismo das unidades. Professor, só para ver se eu entendi mesmo. Claro. Depois no 76, Uhum. vai voltar o 6, né? Aham. Tá. Sabe por É quê? que eu não tinha, eu tava muito bugada porque que tinha iniciado o 6, daí eu percebi que não era a ordem. Isso. Inicia e finaliza por 6, porque o 76 também é um múltiplo de 4, né? Sim. E daí o 71 iria ser 2. Ah, tá, boa. Se eu quisesse aqui, vamos fazer, ó. Se eu quisesse aqui, ó, 3 elevado na 71. Aí eu voltaria aqui, ó. Certo? Ó, 3 na 72, eu sei que o final é 6. 3 na 71, aí é um para trás, ó. Vai ser final quanto? Ó? Vai ser 8 de novo. Entende? Porque vão dar uma casa para cima. Não? Entendi. Entendeu? Saquei, Tu, saquei. Entendi. Uhum. tu vai caminhar aqui nesses resultados. Tu não vai pensar nisso aqui, ó. Tá? Não tem a ver com o valor, tá? Não tem a ver com o valor 1, 2, 3, 4. Certo? Tem a ver com os passos, vamos dizer assim, ó, as caminhadas. Então, se tu tem 3 na 72 e o final é 6, 3 na 71 é uma potência com uma unidade a menos. Então, tu vai subir na escalinha, na escadinha. Então, se eu subir, eu tenho final 8. 3 na 71 é final 8. Também. E outra questão, Uhum. o 8 sempre vai ser ímpar e o 4 e o 6 sempre vai ser par. Como assim? O 8 e o 2 sempre vai ser ímpar e o 4 e o 6 vai sempre ser par. O final deles. Ah, sim, sim, sim. Isso sim. Vai ser assim também? Vai, isso sim. Tá. Isso sim. Muito bem. Tu é a rainha de encontrar esses padrõezinhos, hein? Isso é muito É bom, que eu, viu? é que eu boto tudo em post-it e colo Uhum, na parede. Então eu sempre tô uhum, tentando encaixar uma coisa com a uhum, outra pra, tipo, botar no post-it resumido. uhum. Não, tranquilo, tranquilo. Não, isso é muito bom ter essa análise numérica, assim, isso é muito útil, tá? Como é que eu vou te dizer? É a identificação de padrões, isso é muito interessante, é muito bom. Tá, o Matheus respondeu ali. Ah, valeu, Matheus. Agora que eu vi. Deixa eu ver. Opa, o que eu tô fazendo aqui? Tá. Professor, Hum, eu sabendo que tem essa sequência de 2, 4, 8 e 6, aham. se tu não tivesse mostrado desse jeito, eu faria de outro jeito, que seria assim, ir escrevendo a sequência até chegar a 75 e ver o último que deu, entendeu? Claro. Essa divisão por 4 é a abreviatura disso. Claro, tu escreveria mais, né? Faria uma escrita maior, né? Mas é que É, daí, tá. sei lá, Daí eu vou eu, entrar, eu vou só colocar para ti. E como eu já vi em questões na URGS, eu não lembro de ter um valor tão alto, mas se fosse 32 elevado na 1044. Aí tu vai ter o 1044, entende? sim. Mas funciona, tá? O teu raciocínio tá super correto. Certo? Funciona. Para 75, né, vai indo ali 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, depois tu verifica onde é que é o 72, né? 75 seria acessível, no caso, para fazer desse Porque jeito. não é um valor assim tão alto, né? Não, tranquilo. Tá correto sim, tá? Beleza, deixa eu ver aqui, mas divisão é difícil. Divisão é difícil. Achou difícil fazer esse processo? Vocês querem que eu faça mais uma disso aqui? Não, só, não, o processo não é difícil. É que eu brinquei porque, tipo, Ah, tá. o quanto eu puder fugir de divisão, eu fujo. Ah. Não, mas então vou te contar uma história. Não vai ter como, né? Em algumas coisas vai ter que fazer divisão. A divisão não é meio chata mesmo, mas é isso. Matamos essa questão então. Feito. Eu vou complementar lá com os vídeos, acho que vai ficar bem legal lá, tá? que legal que eu tenho. Deixa eu anotar aqui. Eu tenho um resumo teórico. Ah, boa. Eu fiz uma aula teórica disso aqui também. Eu acho que está no meu canal, isso eu vou procurar. Eu coloco lá também, tá? Beleza.
Bom. Deixa eu adiantar aqui, deixa eu escolher mais uma questão. Deixa eu ver aqui. Esta aqui, ó. Deixa eu botar aqui 110 de zoom e vou compartilhar. Ó, uma questão mais técnica, tá? Uma questão mais, como eu vou te dizer, mais técnica, mais direta, tá? Eu tenho ali a expressão 5 mais raiz quadrada de 2 sobre 3 raiz quadrada de 2. E aí ele diz assim, ó, simplificando a expressão, tá? Na realidade ele quer fazer uma nova escrita disso, não sei se o nome correto seria simplificar, ele quer transformar numa outra escrita, né? Ele quer reescrever isso com outro tipo de valor, tá? E aí é o seguinte, isso por que ele está pedindo? Porque no denominador eu tenho uma raiz exata, eu tenho ali um número irracional. E procura-se sempre evitar um denominador irracional, né? Então a gente procura sempre não dividir por um número irracional, manter o irracional em cima e não embaixo. Então é mais ou menos isso. Então o que ele quer é tipo traduzindo, evitar a raiz no denominador, raiz inexata. Então é isso, tá? Então aqui eu vou fazer o processo típico de racionalização de denominadores. 5 mais raiz quadrada de 2, dividindo aqui por 3 raiz quadrada de 2. Muito bem. Aí eu vou multiplicar isso aí por 1. Porque se eu multiplicar isso aqui por 1, não vai alterar nada, né? Eu vou manter esta mesma expressão. Então, eu vou multiplicar por 1. Que formato de 1 que eu vou usar aqui? Eu vou usar uma fração onde o de cima e o de baixo sejam iguais. Por exemplo, 7 sobre 7, ó, se eu fizer isso, vai continuar a mesma expressão. 7 sobre 7 é 1, não vou alterar nada. Então, eu vou multiplicar aí por uma fração onde o de cima e o de baixo sejam iguais. E que fração é essa que me beneficia? A fração formada por raiz quadrada de 2 divide por raiz de 2. Ou seja, eu pego aqui, ó, o número irracional do denominador. Tá? Alguns livros, eu vejo que até professores mandam multiplicar pelo próprio denominador, manda multiplicar pelo 3 também. Mas não tem necessidade. Tá? Isso só vai gerar uma simplificação mais tarde. Então, multiplica só pela raiz do de baixo. Repete a raiz de baixo. Essa é a regrinha. E aí vai executar isso. Vou fazer aqui, vou fazer bem devagar. 5 mais raiz quadrada de 2. Eu vou colocar aqui em cima, ó, vezes raiz de 2, sobre 3 raiz de 2, vezes raiz de 2. Ó, fazer bem devagar. Tá aí. Agora eu vou fazer a distributiva. 5 vezes raiz de 2 dá 5 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui, cuidado. O que é raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 2 vezes raiz de 2, vocês que assistiram lá o vídeo das propriedades das potências, viram que quando eu tenho raiz vezes raiz, conserva a raiz, multiplica dentro. 2 vezes 2 é 4, e raiz de 4 é 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Assim como raiz, por exemplo, de 28 vezes raiz de 28 é 28, certo? Então, a raiz vezes ela mesma dá o de dentro. Tranquilo. Então, isso vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Até aqui sim? Sim. Sim. E o de baixo? Sim, Isso. Sim. E o de baixo aqui também, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso dá raiz de 4, que é 2. Então, na realidade, isso aqui é 3 vezes 2, que dá 6. Então, o denominador aqui é 6. Oi? É uma pergunta meio burra, mas olha só. Uhum. Por que a multiplicação virou adição ali? É que eu me perdi. Por que a multiplicação virou adição? Tá te referindo aqui? Isso, virou adição aqui, né? Ali em cima Aham. onde estava fazendo era a multiplicação. Aham. Eu apliquei uma propriedade chamada propriedade da distributiva, tá? Então, vou colocar só com números, ó. 5 mais 8
vezes 10, tá? Vamos supor que seja isso. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso fazer assim, ó. 5 mais 8, 13. 13 vezes 10, 130. Tá? É um jeito mais lógico de fazer, né? Resolve primeiro parênteses, depois multiplica. Porque tudo é número, então não teria problema. Agora, se eu faço 5 mais 8 vezes 10, eu tenho uma opção de fazer diferente isso. 5 vezes 10, 50. E aqui, ó, 8 vezes 10, 80. Então, eu tenho 50 mais 80, observa, também vai dar 130. Então, isso é uma propriedade. É a propriedade distributiva em relação à adição. Propriedade em matemática é tudo aquilo que existe e tu aplica se te beneficia. Né? Propriedade não é uma fórmula que tem que usar. Não, propriedade existe. Se tu acha que aquilo vai ficar bom para ti, tu aplica. Se não, não aplica. Por exemplo, neste caso aqui, ó. Neste caso aqui, a propriedade ela não é bem-vinda, né? É mais fácil fazer a conta normal. Mas, se tu tivesse uma raiz inexata, tivesse uma letra, tivesse uma incógnita, seria mais apropriado usar a distributiva. Então, o que eu usei aqui foi essa tal propriedade distributiva. Então, tu vai multiplicar os 5 vezes raiz de 2, vai ver quanto é que dá, que está aqui, e vai pegar a raiz de 2 vezes raiz de 2, e vai botar aqui. E aí sim, transforma isso em soma. Certo? Certo, obrigada. Quem está perguntando aqui, deixa eu ver. É o famoso chuveirinho, que na realidade, até vou falar uma coisa desse nome, eu não acho que o nome certo é chuveirinho. Eu acho mangueirinha. Mangueirinha. Porque olha Eu só, sempre chamei de chuveirinho. chamou chuveirinho, mas o certo é mangueirinha. Porque o chuveiro, se tu pensar, ó, o chuveiro como é que ele é? Ele é assim, ó, e a água cai assim, ó. Pelo menos o meu é assim. Não é assim? Agora um banho de mangueira. Como é que é o banho de mangueira? Não acaba com o meu ensino fundamental, pelo amor Como de é que é o Deus. banho de mangueira? Nós que somos pobres, porque pobre, eu vou dizer para vocês, pobre não pode ver uma mangueira. Tem duas coisas que pobre, quando vê a mangueira, faz. Primeira coisa, é tomar água na mangueira. Vai dizer, pobre não pode ver a mangueira, liga, se estiver ligado, então ele vai tomar água ali, ó, tomar água na mangueira. E segundo, é se molhar com a mangueira. E aí começa molhando as plantas. Ai, tem que molhar as plantas. Aí começa a molhar as plantas, quando vê, tá aquele banho de mangueira, né, aquela gritaria no pátio. Pobre não pode ver uma mangueira. E o banho de mangueira, se tu pensar, a mangueira vem aqui, ó. Ó. E aí faz assim, ó. A água. Então, olha só o que tá fazendo aqui, ó. É com uma mangueira. Então não é chuveirinho. Eu acho que o chuveirinho é tipo o chuveirinho do banheiro que a gente tem, que é o menorzinho que a gente faz festa, sabe? A gente não usa aquilo pra se lavar, a gente faz Por festa. isso que é chuveirinho, meu querido. É chuveirinho, Sor. O Sor do Chuveirinho é a mangueirinha do chocolate. chuveiro. Ah, o chuveirinho pequenininho. Lavar as partes. Ah, certo. É, que a gente fica brincando, jogando água pra cima, fazendo chuveirinho. Tá, A gente se Entendeu? anima quando começa a brincar e arranca do chuveiro. tá bom. Aí a mãe já Ah, dá uns verdade. berros. Verdade, tá certo. Não, Muito tá, bom. então tá, faz sentido. Bom, tá, me convenceram. Então eu tenho 5 raiz de 2 mais 2 sobre 6, tá? Aí eu vou procurar isso aqui e ver se eu já tenho isso aqui na alternativa. Se eu já tiver, é essa a resposta. Se eu não tiver, eu tenho que procurar algum tratamento para ver se eu ainda consigo fazer algum outro tipo de manipulação aritmética aí. Aí eu vou procurar. Tem isso na alternativa? Tem, né? Tem. 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 6. Está aqui e tu vê que foi bem fácil essa questão. É só uma racionalização simples. Tá? Então, esse é o caso mais simples de racionalização de denominadores. Multiplica pela raiz do denominador. Tranquilo? Então, isso é muito comum, tá? Na prova. Quando vai resolver isso lá em trigonometria, por exemplo, aí tu acha lá, encontrei um resultado, encontrei lá um X, né? Um lado de um triângulo, eu encontrei, sei lá, 12 sobre raiz de 3. Fez tudo certo. 12 sobre raiz de 3, tudo certo. Vai olhar, não tem 12 sobre raiz de 3 na alternativa. Por quê? Porque eles preferem que não tenhamos um denominador irracional, ou seja, uma raiz inexata no denominador. Então, o que tu vai fazer aqui? Vai multiplicar, ó,
Pelo famoso raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, que é o 1. E aí já era. 12 vezes raiz de 3 em cima. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá raiz de 9, que é 3. Aí eu consigo aqui efetuar uma divisão, uma simplificação. 12 por 3 dá 4. Resposta final, ou uma equivalência, né? 4 raiz quadrada de 3. Aí tu vai marcar isso aqui, ó. Isso aqui vai ter na alternativa. E não 12 sobre raiz de 3. Professor, Oi. tu simplesmente pegou aqui os dois, porque já tinha a raiz de 2. Aí, Uhum, para tu transformar em 1, uhum, transformar em 2, isso? uhum. Tá. Isso. Tu vai copiar a raiz quadrada que está embaixo e vai multiplicar embaixo e em cima por essa raiz. E aí vai fazer as continhas, certo? Esse é o processo dessa Obrigada. racionalização mais usual. Deixa eu ver uma outra coisa que tem essa outra aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que eu queria ver. Não é esse aqui. Ah, esse aqui tem um esquema. Essa questão aqui é legal. Tá, olha só. Deixa eu aumentar aqui. 110. Eu vou... Aí, compartilhei. Olha só essa questão, tá? Bem antiga da URGS, ó, lá de 91. Diz assim, sendo n maior que 1, a expressão 1 sobre n menos 1 sobre n, 1 sobre n mais 1 é equivalente a... Beleza. Então, olha só. Tem uma forma correta, não digo que seja correta, mas a forma típica de fazer, né? Tradicional, a forma lá acadêmica, a forma, legal, fazer isso aqui, lá. E tem um jeito que é meio que um golpe, entendeu? Meio que a gente vai dar um golpe na questão. Então, eu vou armar aqui como seria o cálculo da questão no seu formato resolutivo mais bonito, mais comum, mais típico. N mais 1, tá aqui a questão. Então, eu vou fazer o que aqui? Vou fazer MMC. MMC de coisas estranhas, tá? O que são MMC de coisas estranhas? MMC de letras ou MMC de raízes inexatas. É quando é uma coisa numérica que tu consegue resolver, assim, calcular o MMC. O que tu faz nesses casos? Multiplica todo mundo entre si, vai dar certo, tá? Então não precisa ficar calculando MMC. Tu multiplica todo mundo entre si. Então o MMC disso aqui, ó, fica raiz quadrada de n que multiplica raiz de n mais 1. Eu multipliquei isso por isso, tá? Esse é o MMC. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dividir pelo de baixo, igual fração, ó, divide e multiplica para cima. Nossa primeira aula lá, das primeiras aulas. Vou até armar para ficar bonitinho, ó. Raiz de n vezes raiz de n mais 1. Se eu divido por raiz de n, quer dizer, eu dividi pelo de baixo aqui, eu vou cancelar raiz de n, me sobra raiz de n mais 1. Raiz de n mais 1 vezes o de cima vezes 1 vai dar raiz de n mais 1. Nota que aqui, ó, eu tenho que botar o denominador, tá, pessoal? Porque eu não tenho igualdade. Lembra da outra aula? Quando eu faço MMC nos dois lados, eu não preciso colocar o denominador. Aqui eu tenho que colocar raiz de n, que multiplica raiz de n mais 1. Beleza. Agora eu vou fazer do outro. Ó. Vou pegar o de baixo e vou dividir pelo de baixo. Então, vou armar aqui separadinho. Raiz quadrada de n, que multiplica raiz quadrada de n mais 1, divide pelo de baixo, que é raiz quadrada de n mais 1. Vou cancelar raiz quadrada de n mais 1 com raiz quadrada de n mais 1. Vai me sobrar raiz de n. Então, aqui, ó, dividiu aqui, sobrou raiz de n, multiplica por 1. Estão entendendo? Tá indo, meio abstrato, mas tá indo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Então, aqui de novo, ó.
Eu estou pegando esse denominador, que é o MC, eu tenho que dividir pelo de baixo e tenho que multiplicar lá para cima. Processo de redução ao denominador comum. Então, eu fiz raiz de n que multiplica a raiz de n mais 1, que é o MMC, vou dividir pelo de baixo, que é a raiz de n mais 1. Aí, raiz de n mais 1, cancela com raiz de n mais 1. Me sobrou raiz de n. Então, quando eu dividi por esse, sobrou raiz de n multiplica lá para cima, vezes 1. Então, isso vai ficar, como eu já tenho menos aqui, menos, sobrou raiz de n vezes 1, raiz de n. Bom, aqui deu uma coisa legal, ó. Eu posso cancelar mais raiz de n com menos raiz de n. Então, isso sobrou-me 1 em cima. Não, dá pra cancelar aquele lá de cima e aquele lá de baixo. Não, não dá. Boa pergunta. Por que que não dá? Porque lá em cima não está multiplicando. Ah, Para tá. cancelar coisa de cima com coisa de baixo, tem que estar multiplicando em cima, multiplicando embaixo. Tá? Aqui o raiz de n está multiplicando, mas em cima não. Tá? Beleza. O mais fácil ali é cancelar mesmo, né? Mais com menos, cancela, são opostos. Então, em cima me sobrou 1, embaixo, vou deixar bem devagar aqui, ó, raiz de n, que multiplica raiz de n mais 1. Bom, essa aí já é uma resposta, né? Tá valendo. Ah, legal. Ah, isso, mas não tem isso aí. Tudo bem. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar aqui embaixo. Distributiva, a pergunta que me fizeram ainda há pouco. Raiz de n vezes raiz de n dá raiz quadrada de n ao quadrado, isso vai dar n, lembra? Dá o de dentro. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Raiz de n vezes raiz de n é n. E agora, raiz de n vezes 1 é raiz de n. Puxa vida. Tá aqui a resposta. Mas não tem isso aí ainda. Professor, e aí? Bom, qual é o problema dessa resposta? É que eu tenho um denominador com raiz de novo aqui, ó, raiz embaixo. Ah, senhor, então eu faço igual que lá, multiplico por raiz de n? Não, isso aqui é diferente. Porque a raiz de n está sendo somada a alguma coisa. Ó. Não importa se aqui é n, se é um 5, se é um 10, podia ser menos também, mas eu tenho a raiz de n, não está sozinha, não está multiplicando e nem está sozinha. Ela está somando com alguma coisa. Então, quando a raiz quadrada estiver somando com alguma coisa, para racionalizar, tu vai multiplicar pelo conjugado. Isso. O que é o conjugado do denominador? É o mesmo denominador com o sinal do meio trocado. Então, aqui, ó, n menos raiz quadrada de n. Se aqui fosse menos, tu multiplicaria por n mais raiz de n. Então, essa é a técnica de racionalização para este caso. Quando que eu sei que é este caso, senhor? Quando tu tiver raiz quadrada de qualquer coisa, podia ser um 10 aqui, mais 2, por exemplo. Tu vai multiplicar por raiz quadrada de 10 menos 2. Tá? É como se fosse uma receita para racionalizar o denominador, para evitar a raiz do denominador. A raiz quadrada vai estar somando ou vai estar subtraindo com alguém. Tu repete ela e troca o sinal do meio. É isso. Sara, Oi. e em cima não vai nada? Que susto que eu levei agora. Eu achei que eu tivesse caído. Oi. Perdi minha lâmina aqui. Onde é que tá, meu pai? Tá aqui. E onde é que tá a Por que questão? a gente continua vendo? Não, porque eu sou um cavalo. É, a gente tá vendo. Agora eu tô vendo a também. lâmina aí. Tá, agora eu tô vendo. Tá. Me achei aqui. Qual é que é a pergunta? Em cima a gente coloca o quê? A gente coloca a mesma coisa. Sempre embaixo tem que ser igual. Para que seja 1. Né? Lembra? Eu estou multiplicando por 1. Então, de cima e de baixo deve ser igual. Tá? Então, tá aí. Bom, e agora, senhor? Agora é fazer a continha. Ó. 1 vezes isso vai dar ele mesmo. Então, não vou nem precisar operar isso. Ó. Em cima mantém-se n menos raiz de n. Beleza. Olha isso aqui, ó, dá vontade de marcar já aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, coisas parecidas, ó. Entende? Mas calma,
Calma, calma, calma. N, que multiplica a raiz quadrada de N. E agora eu tenho que resolver isso aqui, ó. Vou fazer separado, ó. N mais raiz de N vezes N menos raiz de N. N vezes N, N ao quadrado. N vezes menos raiz de N dá menos N raiz de N. Raiz de N vezes N vai dar mais N raiz de N. Raiz de N vezes raiz de N com menos é mais vezes menos dá menos. Raiz de N vezes raiz de N, bom, já fizemos isso, né? Raiz vezes raiz dá o de dentro. Isso dá N. Cancela aqui, ó, menos N raiz de N, mais N raiz de N. Sobrou o quê? N ao quadrado menos N. Então, na realidade, quando tem um parêntese mais e um parêntese menos, assim, multiplicando, ó, sempre dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sempre resulta isso, ó, quadrado do primeiro menos no meio e quadrado do segundo. Então, eu já sabia que ia dar isso. Então, quando eu olhei aqui N mais raiz de N, N menos raiz de N, isso sempre acontece nessa multiplicação de conjugados, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu já podia ter feito direto. N ao quadrado menos N. Muito bem. E aí, senhor? Bom, aí tem que procurar aí melhorar a escrita. N menos... Eu vou olhando para as alternativas, tá? N menos raiz de N, ok. Aqui, ó, N ao quadrado e menos N, eu posso colocar o N em evidência. Se eu coloco o N em evidência aqui, eu encontro N menos 1. Ó, já melhorei um pouco a resposta. E aí eu procuro ver se eu tenho isso. E eu tenho. Na letra A. Mas deu trabalho, não deu? A desgraça é que se fosse com número ia ser muito mais fácil. Boa! Então eu vou mostrar uma falcatrua aqui. Vou usar uma técnica chamada técnica do falcatrua. Isso aqui o Matheus não vai contar. É aquela da semana passada que a gente fez também, né? Isso mesmo. Se o Matheus contar isso aqui lá na URSS, que eu ando fazendo isso, eu vou matar o Matheus. Jairo, eu não consegui ouvir o que tu falou, desculpa. Ah, tá. Que eu resolvi o exercício aqui algebricamente, tá? E agora eu vou resolver usando um processo de falcatrua. Que os professores odeiam quando se faz isso. Pelo menos eu tinha Vai matar uma fada da matemática. Hã? Vai matar uma fada da matemática. É, tipo isso. Tinha um professor quando eu fazia assim, professor, tu sabe que não dá para fazer isso, não sei o quê. Tem que generalizar. Seja generalista, seja generalista. E ela ficava putaça quando eu fazia isso. Quando usava os macetes, sabe, de aula. Porque ela não tinha muito macete, porque ela era acadêmica, ela nunca tinha dado aula na vida, ela só foi estudando, fez matemática, graduação, fez a especialização, fez o mestrado, fez o doutorado, e aí ela estava terminando o doutorado, então ela só tinha estudado, nunca tinha entrado numa sala de aula, então não sabia da real, né? Acho que é uma maravilha, acho que todo mundo é algebrista, acho que aluno é algebrista, aluno é falcatrua, aluno quer barbada. Vamos lá. Deixa eu mostrar, deixa eu abrir essa lâmina de novo. Vai terminar meu tempo aqui também. Se terminar, eu vou de novo. Acho que até às 8h25 hoje, né? É. Tem um Não, digo pelo meu ainda. tempo aqui do Zoom. Deve estar quase estourando, mas daí eu tá. volto. Onde é que tá meu pai? Qual que era a lâmina aqui? Pô, não consigo achar o meu arquivo agora. Ah, também tô com isso aqui aberto. Cavalo. Aqui, ó. Deu. Vou ser bem mais rápido agora. Tenho 4 minutos. Vai dar tranquilo. Deixa eu botar aqui 110. Tá aí. Olha só. A gente ainda não tá vendo. Ainda não tá vendo. Eu sou egoísta. Agora sim. Olha só, a mesma questão, ele tá me dizendo assim, ó, sendo n maior que 1, tá? Então, n não pode ser nem 1, tá? Então, eu não posso pensar que o n seja 1. O n pode ser qualquer valor de 1. E nota que esse n, ele tá dentro de uma raiz quadrada. Se ele tá me dizendo que o n tem que ser maior que 1, eu posso pegar qualquer valor maior que 1. Claro que eu vou
fazer, vou escolher um formato que me favoreça. Não vou botar, senhor, bota n igual 7.804,2. Pode? Pode. Mas qual é a vantagem de colocar isso aqui dentro da raiz? Vou me ferrar mais ainda. Então, eu vou colocar no lugar do n um número que me seja favorável. Eu vou atribuir um valor de n que me seja favorável. Qual é o valor que vocês querem? Que vocês acham que é um valor legal? 2. O valor 2 é um valor muito bom de atribuir para a letra. Só que nesse caso, olha só, se eu coloco 2 aqui, Não dá ó, para tirar a raiz, né? isso não vai ser uma raiz exata. Mas nota que mesmo que eu tivesse escolhido 2, eu ia perceber isso logo de cara. Eu ia tentar, opa, 2 não é bom, eu vou trocar. 4. Olha aí, viu? Isso aí, a gente vai aprendendo, né? A gente vai adquirindo experiência. Ó. Eu sei que o 4 é um bom. E aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. 1 sobre raiz de n, eu vou fazer tudo armadinho assim, ó, raiz de 4. Eu já podia ter posto 2 aqui. 1 sobre raiz de 4 mais 1. Olha o que é a conta. 1 sobre raiz de 4 é 2, menos 1 sobre raiz de 4 é 2, mais 1, 1 meio menos 1 terço. Certo? Conseguiram? Até aqui? Sim. Sim. Agora MMC de número, né? MMC de... Sir, peraí, como é que chegou a 1 terço? Bom, vou fazer devagar aqui, ó. Ó, eu vou repetir aqui, eu vou colocar o 1 em cima. Raiz de 4 aqui, ó, é 2. Então, isso fica aqui 2 mais 1. Né? Resolvi aqui, ó, raiz de 4 é 2. 2 mais 1. E aí, 2 mais 1, 3. Eu fiquei com 1 meio menos 1 terço. Melhorou? Foi eu que tinha me perdido. Tá. Tranquilo agora, Eduardo? Sim. Tá. Então, vou meter o MMC aqui, né, com um número que é bem tranquilo, 2 e 3. MMC é o 6. 6 divide por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Menos. 6 divide por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1, 1 sexto. Então, esse 1 sexto é a minha resposta. Então, isso aqui, ó, deve estar aonde? Deve estar na alternativa correta. Então, eu tenho que procurar um sexto na alternativa correta. Mas não tem um sexto. Claro que não tem um sexto, porque está disfarçado, já que eu tenho os n's aí. E o n que eu calculei, o que ele Vai é? fazendo as tentativas no Claro, último vou substituir todos os n's por 4. Vai ficar, sabe, isso vai dar muito trabalho. Pior que não. Eu não vou pegar a letra A, porque eu já sei que a letra A, a resposta vai ficar de cara, né? Vou fazer duas antes. Vou pegar essa letra D aqui, ó, bem simplesinha. Olha só. Fazer de verde aqui a tentativa. Raiz de n, quanto que é o n? 4. Acertou, 4. Raiz de 4. 4 sobre n, que é 4. Raiz de 4 é 2, tu tens aqui 2 quartos. 2 quartos é 1 meio. Olha só, não deu 1 sexto. Não é letra D.